vamos falar sobre algumas histórias de liderança e influência que a gente tem visto aqui no Brasil. A primeira é, sem dúvida, final de temporada do Summit. Eu tinha participado com alguns familiares que eu havia convidado e depois da última palestra nós fomos para casa, começamos a discutir o conteúdo de cada uma daquelas palestras e aí de repente aquele silêncio e alguém falou, infelizmente acabou. Minha prima levantou e disse, acabou nada, agora é que começa. E aquela frase ficou na cabeça e na temporada seguinte a gente decidiu usar essa frase, agora é que começa, para colocar na capa do manual do participante, para que a gente conseguisse comunicar com cada participante sobre continuidade. E isso funcionou. Me faz lembrar agora a segunda história do participante do Rio de Janeiro, o Calné. Ele participou do Summit, assistiu às palestras e ele mandou um e-mail para a nossa equipe, dizendo, olha, foi sensacional, o Summit foi sensacional, as palestras. Aquele caderno do participante falou muito comigo, porque eu aos meus 50 e poucos anos achava que não tinha muito mais para fazer em termos de ministério e quando eu li Agora é que Começa, eu sabia que Deus estava falando comigo naquele momento sobre continuidade e que Deus havia de falar comigo dali para frente. Ainda falando sobre influência, uma colega aqui do escritório, ela trabalha com um clube esportivo aqui na cidade, um clube de futebol, e ela queria levar o Summit para aquela garotada, para os meninos, para as meninas que participam, para os pais deles e também para a coordenação, os técnicos e dirigentes. E aí nós tivemos a experiência do Summit Social. Nossa equipe se reuniu, fez o Summit em um dia para esse grupo e o impacto foi tremendo. Alguns pais depois mandaram um feedback para ela, dizendo o quanto aquilo impactou a vida dos filhos deles. E foi interessante observar que a influência foi diretamente na vida daqueles meninos e meninas, mas também na vida dos pais, dos dirigentes, coordenadores, técnicos e do presidente do clube de futebol. Teve um pai que escreveu para a gente dizendo, muito obrigado por terem levado o Summit até o nosso clube. Meu filho ficou tremendamente impactado. Ele ampliou as frases em algumas cartolinas de papel e ele colou na parede do quarto. E ele fica sempre lembrando e conversando sobre a palestra do Summit que ele viu naquele dia. Mas a história que mais chamou a nossa atenção, sem dúvida, foi a do empresário que levava todos os anos uma média de 100 funcionários para o Summit. Nós ouvimos falar sobre essa história e decidimos correr atrás dela, saber quem era essa pessoa e por que ele fazia isso. Ele disse que ele é fruto de um Summit. Quando ele morava numa outra cidade em São Paulo, ele participou de um Summit, foi tremendamente impactado. Depois ele precisou se mudar, tornou-se diretor de uma empresa e ali ele começou a fazer um trabalho de liderança e influência com a sua equipe. Então ele subsidiava a inscrição de um grupo de mais ou menos 100 pessoas, 100 funcionários, levava para o Summit e debatia com aquele grupo na empresa. Ao longo dos anos, aquilo começou a mudar a cultura da empresa. E aquela empresa passou a ganhar, ano após ano, o prêmio de melhor empresa para se trabalhar. Ele começou a perceber que isso gerava uma mudança na vida das pessoas e, consequentemente, na vida da empresa, no ambiente da empresa. Uma das coisas que nós temos trabalhado aqui no Brasil, na comunicação do Summit, é principalmente sobre pessoas influenciando pessoas. E a gente viu isso na vida de uma estagiária que, por um acaso, foi participar da filmagem da entrevista que a gente foi lá fazer. Como na filmagem a gente precisava falar um pouco sobre a conferência, ela ficou curiosa, perguntou o que era o Summit e aí ela descobriu que era um benefício para quem era funcionário. Ela, como era estagiária, infelizmente ainda não tinha acesso a esse benefício. E aquela menina que não conhecia o Summit passou a conhecer ali naquela roda de conversa, ela quis saber o que era, pagou a inscrição do próprio bolso, foi até o Summit, gostou tanto que no outro dia ela levou o pai e a mãe. Eles estavam passando por um período de transição na vida, transição de trabalho, transição geográfica, e que a palestra da Danielle Strickland, falando sobre transição, falou muito ao coração deles. Essas são algumas das histórias que a gente tem visto e ouvido aqui no Brasil. Pessoas influenciando pessoas, transformando a sociedade e o Summit como catalisador de tudo isso.